hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui a Nair Ribas Dávila. A Nair, ela se formou na escola, no grupo 1, né, Nair? E hoje nós teremos aqui o privilégio de conhecer a biografia, o biografado, né? A gente sabe que ao final da formação em aconselhamento biográfico, o aluno apresenta a biografia de alguma pessoa, né, de uma celebridade ou alguém com a qual a pessoa se identifique e admire e apresenta a biografia daquela pessoa, né, Nair? Você apresentou Eduard Bach, que é o pioneiro e um dos principais, o principal mentor da terapia de florais de Bach, correto? Boa noite. Boa noite a todos que nos estão ouvindo, ao pessoal do Núcleo de Formação de Minas Gerais. Boa noite, Luca. Boa noite, Ele é o criador do sistema Florais de Bach. Ótimo. Eu vou abrir, então, aqui a apresentação. Então, Nair, por favor, assim que você estiver ok, a gente inicia a apresentação. Então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Nair, com você. Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando do Dr. Eduardo Bach, e também agradecer à escola, a essa oportunidade, esse convite, né? E, bom, vamos começar, então, como o nosso tempo é curto também, né? Vamos começar a apresentação, né? Você pode começar, por favor, Luca? Bom, nós temos aqui, então, essa foto, primeira aqui, né? Que é do Centro Bach, na Inglaterra, País de Gales. Até hoje é esse local onde as flores são colhidas, que não todas, algumas têm exceção, mas a maioria é colhida nesse local. E aqui é de Dr. Bach, que viveu apenas 50 anos, né, de 1886 a 1936, e ele nos apresenta aqui, em quase todos os slides aqui que nós estamos apresentando, eu coloco uma frase dele e, normalmente, um dos florais. Eu vou colocar os 12 florais pioneiros, os primeiros que ele descobriu a riqueza floral deles, né? Então, aqui a frase que ele nos dá é: se deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos feito o nosso trabalho. E o Dr. Bach deixou um jardim, passou aqui nessa existência e deixou para a gente um jardim, né? Então, nós vamos começar, podia passar, por favor, para o seguinte, Luca? Então, ele nasce aqui no País de Gales, essa região que está sublinhada aí em negro, né, em preto, numa cidadezinha a 3 milhas dessa Birmingham, onde que está também acentuado ali, né? Ele foi um médico inglês, de origem galesa, e veio à Terra para criar essa nova medicina, que é a medicina da alma, uma coisa bastante revolucionária. Mais tarde a gente vai estar falando disso, né? Então, ele nasceu em 24 de setembro, nesse local, chamou-se uma pequena ilhazinha em Birmingham, ali, País de Gales. Pode passar, Luca? Então, a época que o Dr. Bach nasceu, né, o panorama mundial, em 1914, um novo astro é descoberto no céu, que era Plutão, e ele foi observado em 1930. Por que eu trago Plutão, né? Porque ele com essa vinda de Plutão, ele marca uma revolução na Terra mesmo, diversas mudanças e transformações foram acontecendo. Ele é considerado o senhor das mudanças, né? Então, inicia-se uma nova fase na Terra, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial, o auge da psicologia, a antroposofia, o impressionismo, e ele ainda é contemporâneo de Freud, Jung, Rudolf Steiner, Monet, entre outros. Ou seja, é uma época que encarnam diversas personalidades com uma grande reforma na forma de pensar, inclusive, né? E o Plutão é o senhor dos subterrâneos, né? Então, ele traz à tona muitas coisas, né? E é nesse contexto que nasce Eduard Bach. Essa outra frase do Dr. Bach, o único livrinho que ele deixa, que é: não se deve pedir nada em troca para as crianças, o objetivo máximo é dar e tão somente dar, carinho, proteção, orientação e orientação, até que essa alma se encarregue da própria personalidade. Isso ele fala a respeito da educação, tem diversas falas dele sobre educação. E aqui eu coloco uma das flores dos 12 curadores principais, os primeiros 12, né, não os principais, mas os primeiros 12, que é a clêmatis, né, que é essa florzinha aqui,
bom, são todas tão bonitas, né? Que ela trabalha com estados de pessoas assim muito distraídas, sonolentas, um pouco desencarnadas. Ela ajuda a trazer. Então, aqui a gente divide, normalmente, quando a gente faz a formação, normalmente não, quando a gente faz a formação biográfica, a gente aprende a evolução do ser humano através dos setênios. Então, eu estou trazendo essa biografia do Bach, através dos setênios também, que é a nossa metodologia de trabalho que a gente aprende na escola, né? Então, e isso simplifica para a gente bastante para ver também os marcos dos setênios, segundo a ciência espiritual antroposófica, né? Que são bem demarcados, né? Então, esse primeiro setênio do Bach, ele foi uma criança de uma constituição muito frágil, ele era muito doentinho, requereu muitos cuidados nessa primeira infância, então tem aí os difíceis primeiros anos de vida, doenças agudas, é uma criança muito sensível ao sofrimento, no geral, de animais e das pessoas, muita sensibilidade. O pai era um industrial, dono de uma fundição de metais, e ele é o primogênito de 3. É o filho mais velho. Então, aí nós vamos entrar no segundo setênio, né, que vai dos 7 aos 14, outra frase do Dr. Bach, que é: somos os guardiões temporários dessas almas. Ele se refere aqui tanto aos pais quanto aos professores. Então, esse segundo setênio, que vai dos 7 aos 14, ele já fica mais forte, a saúde dele passa quase que toda a vida frágil, né, tanto que bom, né, depois mais tarde eu falo. Então, ele tinha muita vitalidade nessa segunda infância, sobretudo, que é uma característica, aliás, dessa segunda infância, do segundo setênio, né, das crianças, muita vitalidade e poder de concentração. Isso já era típico dele, né? Ele passava horas observando algo que interessava, como contava a própria mãe, que ele esquecia, às vezes, até de comer, tinha que ficar chamando e lembrava, senão ele não lembrava que tinha que comer. Ele tinha muitos amigos, bons jogos, pronto para travessura, era intuitivo, sensitivo, e dizia-se que era devido ao sangue galês, que tem toda uma lenda mística, né, sobre o povo do país de Gales. Ainda continuando nesse setênio, né, ele não se conformava com a doença e os sofrimentos de animais e pessoas. E ele já queria ser curador. Ele tinha já isso consigo, que ele queria ser curador. Mais tarde também eu vou falar disso, ele disse que ele queria curar todas as doenças. O sonho dele era curar todas as doenças. Ele teve um professor e amigo da diretora da escola em que ele estudava, que foi um personagem muito importante nessa fase da vida dele. E aí é interessante a gente falar que nas biografias, né, das crianças dessa fase, sobretudo por volta dos 9 anos, é muito importante essa figura da autoridade amada, que normalmente é um professor. Às vezes é um tio, enfim. É importante, a criança que tem isso nessa primeira infância, sobretudo nessa fase, por volta dos 9 anos, né, ela mais tarde, aí ela venera um professor, e mais tarde ela vai venerar a verdade e o conhecimento. E quando isso falta, no futuro, a criança, ou melhor, aí já o adolescente, ou mesmo o adulto, passa a venerar pessoas. Então, essa é a fase de venerar pessoas dignas de veneração, né? E ele teve esse privilégio, né, de ter um professor tão importante, que era o diretor da escola. Tá, então nós estamos agora no terceiro setênio, né? Aqui eu coloquei essa frase dele, né? Que esse encargo, educar, deve ser encarado como um sacro ofício, porque é um ofício sagrado, a função dos pais e professores. E aqui eu coloco a florzinha gência, essa florzinha roxinha, que ela é para estados de ânimo, para pessoas que têm um ânimo meio desanimadas, né? Terceiro setênio, 14, continuamos com ele, né, 14, 21, aos 16 anos ele já queria ser médico, ele definia que a profissão seria essa mesmo, né? Então, ele tinha um grande senso de humor, que aliás ele leva até o fim da vida, e tinha então 2 grandes interesses, que era a compaixão pelo sofrimento e a paixão pela natureza. E aos 18 anos ele começa a trabalhar com o pai na fábrica do pai. E esse período para ele é muito rico, porque ele passa por todas as atividades que tem na fábrica, desde o início da confecção, a compra, e ele vai percebendo esse contato com as pessoas, né, que ele ganha um mundo novo ali, né, e ele vai começando já nessa observação, a observar o ser humano, que nós vamos ver agora na sequência.
Então, ele começa a notar que as pessoas adoeciam por medo de ficar doente, porque nessa época não havia essas leis sociais, né, de amparo social, e as pessoas ficavam doentes e perdiam emprego. Então, ele notava que as pessoas, por medo de perder emprego, adoeciam. E isso, bom, além de perturbá-lo muito, né, porque ele era bastante humano, né, era humanista, né, então ele chega a essa conclusão, que a doença é o resultado de uma atitude mental e emocional. E aí ele reforça essa vontade dele de encontrar uma forma simples de cura que possa ajudar qualquer tipo de doença, partindo do princípio que a doença é um resultado dessas atitudes mentais, né? E aos 20 anos, então, ele resolve fazer a faculdade de medicina, e ele tinha medo de falar com o pai, porque tinha medo de pesar para a família, né? Mas o pai reage muito bem. Podemos passar para o próximo? Aqui eu trago a florzinha Centauri, que é essa florzinha cor-de-rosa, né? Ela trabalha com pessoas que estão sempre muito voltadas para o outro, querendo agradar. Então, aí nós temos dos 21 aos 28 anos, esse marco dos 21 anos é muito importante, que normalmente acontecem coisas importantes na vida da pessoa, né? Quer dizer, a gente já tem com 21 anos, maior de idade, aquele negócio de ter a chave de casa, hoje muda, mas como arquétipo continua o mesmo, né? Aos 21, os corpos, primeiro, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, que se dão nesses 3 primeiros setênios que acabamos de ver, estão formados, e aí a pessoa agora não cresce mais, o indivíduo não cresce mais, e daí para frente são outras coisas que vão crescer, que são os estados anímicos e espirituais. Então, aí ele começa a faculdade de medicina, ele percebia que existia algo além das doenças orgânicas, que eram as características pessoais da individualidade da pessoa que estava com a doença, né? Ele, ao receber o diploma dele, ele expressa que ia demorar mais 5 anos para esquecer tudo o que lhe foi ensinado, porque não era aquilo que ele queria, ele não era... estudava-se muito do corpo e tal, e ele percebia que ele queria estudar, era alma, mas ele não estudava porque ele queria fazer uma faculdade que falasse daquilo, ele fazia tudo observando os estudos sobre as doenças, as aulas dos professores, mas percebendo o que tinha atrás daquilo que era o estado anímico da pessoa. Quarto setênio, então ele está entre os 21 e 28, continua ainda, né? Ele casa-se com 26 anos, aos 28 ele descobre germes intestinais que ele vai servir para ele fazer as vacinas com bactérias, e ele começa a curar diversos tipos de doenças, com esses germes intestinais ele faz essa vacina, que classifica em 7 grupos, já são grupos, mas ainda são grupos de doenças. Depois é que ele começa a determinar esses grupos por estados emocionais, que é quando vai culminar com os florais, né? Podemos ir para o próximo? Então, aqui nós estamos no 5º setênio, né? E aqui vem a frase, a luz que nunca se apaga. E por quê, né? Porque a palavra dele, essa frase dele, né? O interesse absorvente, um grande amor, um grande propósito definido na vida é um fator decisivo de felicidade na Terra. E por que ele fala isso, né? Porque agora vamos ver o 5º setênio dele, você pode mudar? Não falei da florzinha, né? Aqui é o cerato, é a única flor que é encontrada no outro local fora da Europa, que é na Índia, e que trabalha com uma certa sabedoria, né? Então, por que aquela frase, né? Porque aí nós vamos chegar nos 31 anos, que é uma outra data muito marcante na nossa biografia, dos 30 aos 33, se cada um de nós observar na sua própria biografia, a gente vai perceber que há um fato muito marcante, ou é uma doença, ou um acidente, ou o nascimento daquele filho que nos traz um filho especial, mas não no sentido de ser mais amado ou coisa assim, às vezes até o menos querido, mas que vai trazer alguma coisa kármica a ser trabalhado na vida. Esse período sempre acontece alguma coisa que nos acorda para essa outra grandiosidade da vida, né, que é o aspecto mais espiritual, e que é justamente os anos do Cristo na Terra, dos 30 aos 33 anos. E no meio desse período, que costuma acontecer aos 31 anos e meio, foi quando o Dr. Bado adoece gravemente.
Mas antes nós temos os 28 anos, quando ele está em plena guerra, né? E ele não é chamado para servir a guerra devido ao estado frágil que ele tinha, né? Fisicamente, né? Então, ele cuida de 400 leitos de feridos de guerra, e aí ele já usa esses nosódios, que depois vai se chamar nosódios de Bach, que são essas vacinas de bactéria, tratando já nesses leitos e recuperando muito, salvando muitas vidas, né? Bom, aos 30 anos morre a esposa de difteria, e aí ele faz o segundo matrimônio e nasce a sua filha. Aos 31 anos, então, ele adoece gravemente de hemorragia digestiva, ele é operado desse tumor maligno no baço, e ele soube que teria 3 meses de vida. Ele abandona o hospital antes de receber alta, imbuído da ideia de terminar suas investigações. E aí vem a frase, a luz que nunca se apaga, porque ele fechou-se em seu laboratório e trabalhava dia e noite, porque ele, imaginando que ele tinha pouco tempo de vida, ele resolveu que ele tinha que fazer aquilo que ele veio fazer, que ele sabia que ele vinha fazer, que era completar essa pesquisa que ele tinha de que as doenças são consequências desses estados emocionais. E aí ele se cura. Então, pode passar o próximo, por favor? Ele, então, deixa o hospital por não concordar com os cortes de verbas para pesquisa e filia-se à maçonaria. Aos 33 anos, ele conhece a homeopatia de Hahnemann, que ele não conhecia, e ele fica extremamente entusiasmado, porque era um princípio muito semelhante que eles adotaram, né, que era perceber a pessoa. Havia uma diferença, porque para o Hahnemann, semelhante repele semelhante, e ele substitui por a virtude oposta cura a falta, ou seja, uma pessoa que tem raiva, ela tem que tomar a flor que traz o amor. E ele diz que esse encontro dele com Hahnemann, que se o Hahnemann fosse vivo, ou se Hahnemann tivesse um contato com ele, seria a sequência do trabalho de Hahnemann, que ele se sentia como um seguidor de Hahnemann, continuando o trabalho que onde Hahnemann provavelmente chegaria. Essa é a fala dele, né? E aqui, então, ele conclui esses nosódios de Bach, ele passa a trabalhar com esses nosódios bacterianos com homeopatia. Aí, bom, nesse sexto setênio, essa frase é desse período, que ele participa de um congresso de homeopatia, e ele diz que ele desejaria apresentar a vocês 7 ervas no lugar das 7 grupos de bactérias, que é o que ele vem a fazer logo depois. Aqui nós temos a florzinha agrímone, que ela trata com estados de ansiedade, assim, a grosso modo, né, gente, basicamente. O próximo slide, por favor. Aí temos, então, o sexto setênio, que é dos 35 aos 42, aos 35 ele separa-se da esposa, desiste do cargo no hospital, começa a atender os pobres sem cobrar, no consultório em Nottingham. Aos 37 anos, ele confirmou que a doença não era de origem física, mas emocional. Ele vê que pacientes sofrendo das mesmas dificuldades emocionais necessitavam, a doença era a mesma, mas os nosódios eram diferentes, de acordo com o estado emocional da pessoa. Aí ele confirma essa teoria que ele vinha desenvolvendo, né? O próximo, por favor. Nós estamos aí, ele está com 40 anos de idade, ele tem um grande laboratório no Parque Crescent, onde 700 médicos trabalham para ele, para ajudar nesse processo dessa pesquisa que ele vem fazendo. Aos 41 anos, nesse congresso internacional, ele inicia as vacinas com as flores, apresenta a vacina com as flores, que está desenvolvendo com essa pesquisa com os médicos. Aos 42, durante um jantar, ele tem um insight sobre essa teoria dos 7 grupos de comportamento, que é algo que o acompanha desde sempre. E ali ele está num jantar que ele não queria estar, não tinha vontade de estar, ele fica observando as pessoas à mesa, né? Então ele vê, começa a observar gestos, a fala, o que estão falando, a forma como estão falando, como comem, inclusive, e ele percebe, começa a definir aquelas pessoas ali em 7 grupos. Quer dizer, no final foi um jantar bastante bom para ele, né? E aqui ele tem esse insight desses 7 grupos de comportamento, que é o que ele desenvolve depois com os florais de Bach, que são 38 essências, entre elas o que é a água, e os 7 grupos de comportamento.
Bom, então, aí ele volta para Gales e encontra as duas primeiras flores, que são o Impatiens e o Clematis. E o Mimulus, perdão. Aqui nós temos o 7º setênio. Então, agora passa a descobrir esse novo método de extração dos poderes curativos das flores para completar o seu método de cura.